Olá, caríssimo estudante. A gente está se encontrando mais uma vez. Esse é o nosso segundo vídeo do dia, né? No dia da sexta-feira, dia 9 de abril. Esse segundo vídeo, ele nos servirá só para relembrar algumas coisas importantes com relação à ideia, o que é a pandemia. Esse aqui foi uma apresentação que eu havia elaborado lá para a primeira semana, e acabou que nós fizemos um outro planejamento e ela ficou para trás. Eu não queria perder esse material, então eu decidi gravar um vídeo para a gente conversar um pouco sobre o que seria, de fato, essa questão relacionada à pandemia. Tá? Então, cuidados em tempos de pandemia é o título da apresentação. Notemos que a primeira coisa que a gente vem, né, observando e analisando de um modo geral é que fala muito em pandemia, fala disso, fala daquilo, de problemas aqui e dali, mas, de certa forma, talvez não tivéssemos prestado atenção no que significa, de fato, o termo pandemia. E outros nomes, outros termos aparecem aí. Endemia, epidemia, surto. Afinal de contas, qual é a diferença que existe entre essas palavras, esses termos? Nossa proposta hoje é falar sobre isso, mas também trazer para vocês um pouquinho de fala a respeito do que vem a ser cada um deles. Eu vou tirar aqui só para a gente enxergar melhor. Agora nós voltamos, pronto. Então, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, independente do que seja, é que é preciso haver o distanciamento social. E o distanciamento social, basicamente, ele acontece por conta da pandemia. Por quê? Porque essa medida de manter a distância entre as pessoas, né, ela é importante para que não haja propagação do vírus. Lembrando que o vírus ele é altamente contagiante, né? Ele é altamente contagioso. Então tem que ter um cuidado. Aí você percebe na setinha aí para baixo, tá assim, ó, distância social, imediato isolamento de infectados e suspeitos, é a primeira parte, né? Não é preciso separar aqui, ó, quem possivelmente está doente, né? Uma vez que separa-se os doentes, obviamente vai tratar dos doentes. E essa separação vai permitir que haja, né, a detecção do que é o problema, do que é a patologia, do que é a doença. Então, três outras ações podem acontecer. A primeira, que é a que você está vendo aí, a suspensão de reuniões e eventos, fechamentos de escolas e universidades, ou seja, onde é que pode haver, a partir disso aqui, a detecção dos doentes, onde é que pode haver junção, mistura de pessoas, né? Então, vou colocar assim, ó, aglomeração, é preciso ter um cuidado nesse sentido, né? Depois, o distanciamento de no mínimo 1 metro entre os profissionais de saúde e a comunidade como um todo, dependendo do grau de contaminação, esse distanciamento é maior. E o último lá, vigilância sanitária, pesquisar a intensidade de transmissão da SARS-CoV-2 para a comunidade, isso aqui também é importante. Bom, de todo modo, o ideal seria manter sempre distâncias. Às vezes, se você conversar com alguém que seja dos Estados Unidos da América, ou mesmo da Europa, vai perceber que eles tendem a não ter essas questões, essa aproximação social excessiva como tem no Brasil. Mas mesmo assim, no caso dos países, né, ou Estados Unidos, ou os países europeus como um todo, é possível sim que haja, mesmo que as pessoas não se abracem, não se toquem, então, mas é possível que haja a transmissão por várias questões que é típico do vírus. Não entramos no caso agora, mas essa imagem demonstra para nós aí, ó, surto, no caso aqui está a bandeirinha do estado de São Paulo, mas poderia ser de Minas Gerais ou de qualquer outro local, seria um evento local, né? Seria um fenômeno específico, né? É um fenômeno dentro de um estado ou dentro de um município. Então, eu vou colocar assim, ó, área relativamente pequena, área pequena. Então, é algum problema que está acontecendo numa área relativamente pequena, que, conforme você viu aí, pode ser no município, pode ser numa região dentro de um estado, ou mesmo um estado, ou até mesmo um país.
Mas a epidemia é quando isso já tem uma proporção já nacional. Então, na proporção nacional, ou seja, já envolvendo o território de um país, né, alguns países próximos, isso já vai ser chamado de epidemia. Epidemia. Quer dizer que está espalhando. E a pandemia é quando esse negócio se espalha muito e vai envolver aí, ó, muitos países. Na verdade, o que vai definir se existe ou não uma pandemia, então vamos colocar assim, ó, pandemia. O que vai definir o que seria uma pandemia é a capacidade que uma doença, uma patologia, enfim, tem de se alastrar. Quanto mais ela consegue atingir mais locais rápido, né, de forma rápida, aí nós podemos dizer que isso é uma pandemia. Aí lá embaixo, assim, ó, a quarentena refere-se aos que já testaram positivo para a doença ou para os que suspeitam estar infectados com o vírus. Então, ele vai ficar inseparado para ver qual que é a evolução que isso vai ter, se vai manifestar os sintomas ou não, né? Ou pessoas que tiveram contato com o vírus ou pessoas infectadas. E a partir daí é que vai fazer o determinado tratamento. O isolamento é recomendado para aqueles que não estão infectados com o vírus, ou seja, é uma medida utilizada como forma de prevenção, ou distanciamento social também vai caber. Então, tá aí a diferença entre eles novamente, você vai perceber que surto é o aumento repentino do número de casos dentro de um limite muito restrito, uma área pequena. A epidemia, quando há aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região. É uma coisa que está em expansão. A endemia é algo que ocorre, alguma coisa que ocorre em uma região, mas que está controlada. Por exemplo, a endemia de febre amarela na Amazônia. Exemplo disso, tá? Mas está controlado. A pandemia corresponde ao número de casos da doença acima do esperado, que não tem controle, chegando a afetar países e, às vezes, até continente, que foi a nossa referência inicial. Esse é o material do Estado de São Paulo. Aqui, só para confirmar o que a gente já falou, certo número controlado em determinada região, a epidemia quando há um número de casos de determinada doença muito acima do esperado. A pandemia seria um número de casos acima do esperado, afetando vários países e continentes, e o surto é aquele aumento repentino. Então, de novo, a gente vai observar aí, ó, surto, aumento de número de casos numa região específica, pode ser num bairro, pode ser, nós falamos no município, no estado até. A epidemia, aí é um surto em várias regiões, então, se ele está pegando como exemplo aqui, no caso, o bairro, né, que foi o surto. A epidemia é quando ela começa a alastrar por vários bairros. A pandemia, aí nós estamos falando de bairros e até cidades, né, e espalha rápido também. O exemplo de pandemia que nós temos é o caso da AIDS e é o caso da Covid-19, que a gente tem maior severidade aí. Perceberam que nos últimos 30 dias, em especial, o estado de Minas Gerais foi o estado que teve que decretar a chamada onda roxa. Não só o estado de Minas Gerais, tá? O estado de São Paulo teve que decretar também, teve que pensar na questão do lockdown. Muitas atividades pararam, né, que estavam funcionando razoavelmente, tiveram que parar por conta dessa contaminação maior. Aí você percebe, da mais severa para a mais branda, a onda roxa, a onda vermelha, a onda amarela, e a onda verde, que é a mais branda, mais tranquila de se tratar. No momento que eu fiz essa apresentação, que foi exatamente, pegar em torno de um mês atrás, o norte de Minas Gerais ainda estava na onda vermelha. Mas, mais ou menos uma semana depois, foi decretada a onda roxa no norte de Minas, e essa onda roxa ela foi decretada, inclusive, para mais de 800 municípios do estado de Minas Gerais, demonstrando que efetivamente o vírus estava se alastrando muito rápido em todo o estado. Então, está aqui um fragmento de texto tratando sobre isso, uma coletiva na quarta-feira, 3, que foi em março, isso. O governador Romeu Zema passou as últimas definições do Comitê Extraordinário da Covid com relação ao Plano Minas Consciente, plano de retomada das atividades. Então, ele estabeleceu essas áreas aí e firmou, naquele momento,
o triângulo e o noroeste ficariam na onda roxa e o norte ainda na vermelha. Nós já sabemos que depois evoluiu o norte para a onda roxa também. Como você está vendo aí, ó, em cada uma das faixas, né, de severidade, tem uma distância mínima esperada, tanto linear, de uma pessoa para a outra, quanto também em relação à área ou evento. Você vai ver que a onda roxa é mais restrita, uma distância entre as pessoas, uma distância média de 3 metros, tá certo? E já quando eu vou olhar para a capacidade, 10 metros quadrados seria a área ideal para cada pessoa, um limite máximo de 30 pessoas, com ocupação de no máximo 50%. É só para te mostrar aí. A onda amarela, 1,5 metro, 4 metros quadrados por pessoa, que pode até ter 100 pessoas num evento, e a onda verde nesse mesmo procedimento, mas podendo aumentar o número de pessoas para 250. Medidas de restrição e circulação, você vai perceber que tem aí, ó, na onda roxa, a tendência é limitar ao máximo a circulação de pessoas. Por isso que o toque de recolher foi estabelecido entre as 20 horas e as 5 da manhã, foi estabelecido o funcionamento apenas de serviços essenciais, a proibição de pessoas sem uso de máscara, então, se fosse andar, tinha que estar de máscara, né? Isso é o que está dentro das recomendações e legislação de cada uma dessas limitações, tá bom? Pessoas que têm algum sintoma de gripe, que tem algum, enfim, que parece estar gripado, apesar de que, se você observar que a COVID, ela é um melhoramento dessa questão da gripe aí, e tem sintomas muito similares, essa pessoa não circularia. A existência de barreiras sanitárias e de vigilância, inclusive dentro das cidades, tinha fiscais que estavam fazendo essa vistoria, prestando atenção em como é que a cidade estava se comportando. Proibição de eventos públicos, privados, abertos, fechados, não importa. Evento que aglomerasse pessoas, independente da quantidade, estava proibido. E a proibição de reuniões presenciais também. Você tem uma ideia, as escolas estaduais estão lacradas, fechadas. Nem o pessoal da limpeza pode ir, ninguém pode ir, cada um na sua casa. Tá? Se entender essa questão da onda roxa, aí fechou, como eu disse a vocês. Eu esqueci de colocar a data desse aqui, mas é mais ou menos uma semana depois, como você está vendo aí, o norte também acabou entrando na onda roxa. A taxa de ocupação de leitos, lá em fevereiro, já estava batendo 70%, 78%, né? Aí você vai perceber que, no período que a gente coletou essa informação ali, dia 5, dia 8 de abril, as regiões norte e noroeste, que passaram para a fase roxa na última quarta-feira, estão ambas com 85% de ocupação dos leitos de Covid, considerando as últimas 4 semanas, o aumento do número de internação na macro-região noroeste, chegando a 106%. O estado, se você olhar também, mais ou menos uma semana, 15 dias depois, bateu-se os 100% de ocupação também no norte, para se ver como é que a coisa foi séria. Algumas medidas para a gente poder tentar conter esse vírus e não deixar ele, né, se alastrar, e isso é medida de higiene pessoal e também de higiene coletiva, né? Manter as mãos sempre limpas. Quando se lava as mãos com água e sabão, esfrega bem, cada parte bonitinho, vai lá e passa, belezinha, a água, ok. Pode ser dessa maneira, ou também pode ser através do uso do álcool gel. Ponto. Isso é medida, gente, que deve acontecer independente do que seja. O mundo já viveu situação parecida com essa, inclusive o próprio Brasil, os continentes como um todo, que foi o H1N1 e H2N2, foi inicialmente a gripe suína, depois e também a gripe aviária, né? Foram as mesmas medidas, essas que vocês estão vendo aí, lavar as mãos, evitar aglomeração de pessoas, especialmente aqueles que estão com sintomas, utilizar lenço descartável, ao invés de lenço de tecido, né? Quando vai tossir ou espirrar em público, ao invés de usar a mão, usar aqui ó, o braço, né? Não deixar solto também para não espalhar, ficar aqui ó, restrito também, é importante, tá? E evitar tocar o nariz, a boca, os olhos, né? Essas áreas mais sensíveis. Bom, é isso que a gente queria mostrar para você, e nós queríamos ainda só fechar a ideia do uso da máscara. A máscara, ela tem o mesmo efeito que seria quando a pessoa vai espirrar ou tossir, que ela põe aqui, ó, no cotovelo. Então, a máscara, ela consegue segurar aí a boa parte dos aerosóis particulados
e podem chegar com as pessoas. Na conversa normal, a máscara já ajuda a conter vírus, bactérias e outros patógenos. A máscara ela tem uma função fantástica para a higiene pessoal e também para a higiene coletiva, né? Então, ela precisa estar muito bem ajustada no rosto, de forma que possa tapar o nariz e a boca até aqui, logo abaixo do queixo. Perceba que não existe colocar a máscara no queixo, não existe colocar a máscara somente na boca, não existe colocar a máscara somente no nariz e livrando parte da boca, não existe cobrir apenas o nariz e assim vai. Então, tem que ser nariz e boca completos. Como você pode perceber aí, se as duas pessoas, uma contaminada e outra sã, estivessem as máscaras, o contágio, a contaminação é elevadíssima. Se a pessoa sadia tiver com a máscara e a pessoa doente ou com sintoma tiver sem máscara, médio. Se os dois estiverem com máscara, nenhum. Se a pessoa tiver com máscara, né, ali no entorno da sua casa, estiver dentro da sua casa, mais restrito será e mais difícil de acontecer alguma contaminação. Isso aí nós tiramos de dados da Universidade Estadual de Minas Gerais, tá bom? Então, não foi só da nossa cabeça, não. Então, lave bem as mãos, mantenha tudo muito bem limpo, especialmente antes das refeições. Antes e depois, no caso de mães, né, e tal, antes e depois de trocar as fraldas por conta das excretas da criança também. É importante que você mantenha sempre um ambiente limpo, né, nessas situações aqui, e, portanto, é importante que você também mantenha todo um cuidado e uma tranquilidade na sua casa. Por mais que você esteja no campo, na zona rural, mantenha a distância, especialmente se as pessoas tiverem algum sintoma, tá certo? Todo cuidado é pouco. Nós queremos voltar a circular com liberdade, mas para isso a gente precisa resolver isso logo para poder, quando a gente voltar com segurança e voltar efetivamente. Forte abraço para você e eu te espero no nosso próximo encontro, que será logo mais na sexta-feira, tá bom?